Muito boa noite a todos. Muito bom estarmos juntos, compartilharmos esse momento. A humanidade está tão fragmentada e a gente experimentar essa união para o bem, estarmos reunidos para a luz, para a boa vontade, para a renovação, é um exercício muito lúcido da nossa parte. Parabéns pela decisão de todos nós. Hoje nós viemos conversar sobre nós nessa crise. Como é que nós estamos nessa crise? Como é que nós nos situamos no meio desse terremoto, dessas tempestades físicas, mentais e espirituais que a gente está vivendo? Fundamental a gente entender o que está acontecendo para poder tomar as melhores medidas de equilíbrio, de bem para todos nós. Uma das palavras que simboliza muito o nosso estado de espírito nesses tempos é sobrecarga. Vocês se sentem sobrecarregados? É muito comum que a gente se sinta sobrecarregado. Às vezes é um pouco mais do que sobrecarregado. Sobrecarregado a gente estava antes dos últimos problemas. É mais ou menos como se o copo estivesse na beirinha e entrasse mais algumas águas depois. A gente está transbordando. Uns transbordando sobre os outros. Isso é o mais perigoso. Realmente o tempo é muito delicado. Os tempos são muito estratégicos, muito difíceis para todos nós. E nós precisamos urgentemente entender que tempo é esse, que mundo é esse, fazer aquela pergunta fundamental que nós temos que fazer diante de qualquer desafio, diante de qualquer dificuldade. O que Deus está querendo me ensinar com isso? O que a vida está tentando me propor em termos de ensinamento e de cura? Porque a Terra é sim um hospital e é sim uma escola perfeitas. Quando a gente para de brigar com a vida, alguém aqui briga com a vida? Alguém se revolta com alguma coisa? Alguém se queixa de alguma coisa? Quanta energia jogada fora. Porque se vocês falarem que a queixa e a revolta de vocês têm melhorado vocês, a vida de vocês, a família de vocês e o mundo, tudo bem. Mas se vocês entenderem que isso não tem adiantado nada, você precisa compreender que isso é uma hemorragia energética, vital, espiritual, porque só sai energia, não melhora nada. Exatamente por não entender o momento da gente é que a gente acaba se situando dessa maneira. Então vamos lá, vamos tentar entender através de algumas histórias. História é sempre bom, sempre facilita para a gente compreender o que a gente está vivendo. A primeira história a gente traz do livro que tem servido de estudos para a gente nos últimos tempos, o segundo livro mais popular do Ocidente, que se o primeiro é a Bíblia, o segundo é praticamente o primeiro, que é o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe conta a história de uma criança que vivia sozinha num planeta e que vivia crises muito grandes e que decidiu buscar soluções. Só isso já é um exemplo, já é algo para a gente refletir. Em vez de se queixar e de brigar com a vida e de se revoltar, ele resolveu fazer alguma coisa. Viajar e buscar em outros mundos soluções para os problemas deles. Isso é uma coisa fantástica. É muito mais saudável você buscar solução do que ficar fundado no problema. Ora, claro. Mergulhar no problema é bom para fazer diagnóstico, mas se você vai num médico, ele faz os exames todos, apresenta o teu diagnóstico e manda você embora, vai falar: hein, doutor? Como assim? Eu não vim aqui só para diagnóstico, eu vim aqui para curar? Claro. Então, precisamos entender o que aconteceu, o que está acontecendo e tomar atitudes, não ficar parado no coitadinho, parar na acusação aos outros, parar no ódio, como a gente, infelizmente, tem sido a opção da maioria de nós.
Pequeno Príncipe não foi assim, ele atuou para sair, e o primeiro mundo que ele visitou, ele assim que desceu nesse mundo, que também era tão pequeno quanto dele, um asteroide, que também só tinha um habitante, mas esse, apesar de só ter um habitante, ele estava totalmente ocupado, esse outro mundo, porque esse habitante que estava lá dizia que era um rei, e dizendo que era um rei, ele tinha um manto tão grande, mas tão grande que ocupava todo o planeta. Vocês conhecem pessoas que ocupam o espaço de todo mundo? Que no trânsito, na família, na relação afetiva, às vezes no próprio casamento, ocupa tanto espaço que não deixa espaço para ninguém? Isso é muito interessante. O Pequeno Príncipe caiu naquele mundo e não podia dar um passo para nenhum lado, porque qualquer lugar que ele desse um passo, ele estaria pisando no manto do rei. Isso é muito simbólico. E é claro que para ele foi insuportável viver num mundo assim. É muito difícil viver com pessoas assim. Pessoas que invadem, pessoas invasivas, pessoas que querem determinar e querem mandar em todo mundo. O rei olhou para ele e falou: um súdito. O rei ficou muito satisfeito quando olhou para ele. O Pequeno Príncipe, quando ouviu isso, ele falou: súdito? Ele descobriu que era ele. Porque o rei, não tem sentido um rei sem alguém para mandar. E ele ficou todo feliz com o Pequeno Príncipe. Só que quem não estava feliz era o Pequeno Príncipe. Não podia andar, não podia se mexer, não podia fazer nada. Ele falou: vou embora. Aí o rei falou: não, mas eu te nomeio juiz. Ele falou: juiz para julgar quem? O rei não pode ser. Quem que eu vou julgar aqui? Aí o rei pegou um rato morto e falou: julga esse. Ele falou: não tem sentido, vou embora. Antes dele ir embora, o rei ainda ofereceu: eu te nomeio ministro. Porque quem vive para o poder, quem vive para a autoexaltação, acha que todo mundo vive para isso. E começa a oferecer cargos e posições e glórias. O Pequeno Príncipe não se interessou por cargos, por glórias, e foi embora. É uma história muito significativa das nossas relações do nosso momento. A segunda história vem do primeiro livro. A primeira história veio do segundo livro, essa segunda história vem do primeiro livro mais importante do Ocidente, que é a Bíblia. Esse livro conta a história de duas irmãs que estavam muito ocupadas com os afazeres domésticos. A irmã mais velha cuidava mais. Vocês conhecem isso? A irmã mais velha trabalhando mais, a mais nova um pouco menos, mas as duas estavam trabalhando. As duas trabalhando bastante. E quando elas estavam trabalhando bastante, veio uma notícia. Um grupo de mais de 20 pessoas vinha para a casa dela. E vinha para ficar, para comer, para dormir, para ficar. E elas que já estavam com o trabalho por aqui, se viram com mais uma tarefinha. É parecido com a gente. A gente achava que estava sobrecarregado, até vir a última crise. Quando veio a última crise é que a gente ficou sobrecarregado. A mais velha chamava-se Marta, a mais nova chamava-se Maria. E a mais velha, que estava com muito trabalho, ficou absolutamente sobrecarregada, cheia de tarefas, vendo 1000 coisas com a chegada daquele grupo de pessoas. Quando ela estava no auge do trabalho, tentando pensar comida, tentando pensar tudo, ela olha para a sala dela, estava toda aquela comitiva de gente ouvindo Jesus. Uma cena bonita até. Ela estava contemplando aquela cena quando ela viu que Maria, a irmã dela, estava ali sentada ouvindo Jesus. Aí a pergunta: o que vocês acham que Marta sentiu ao ver Maria ali sentada enquanto ela ralava? O que você acha? Se você tem irmã, você sabe exatamente o que ela pensou. Se você tem um irmão, você sabe exatamente o que ela pensou. E aquela revolta
começou a crescer dentro dela e cresceu tanto que ela interrompeu o que Jesus estava falando e questionou: mestre, tu não estás vendo que eu estou cheia de trabalho, que minha irmã está aí parada ouvindo? Manda que ela levante daí e venha me ajudar. Vocês se identificam com essa fala? O que você acha? Vocês se identificam? Vocês não fariam o mesmo? Entre Marta e Maria, nós somos Marta, né? Quando ela falou isso para Jesus, vocês imaginam que ela estava com que intenção? Que Jesus criticasse quem? Maria. E elogiasse quem? Marta. Claro. Então estamos nós à beira de sermos elogiados por Jesus. Pelo menos a gente acha. Ela achava. Mas deu ruim. Deu ruim. Sabe o que Jesus falou para ela? Falou para Marta daquele tempo e falou para Marta de agora. Nós precisamos ouvir essa fala de Jesus para as Martas de todos os tempos, todos os sexos, todas as idades. Jesus olhou para ela e falou assim: Marta, Marta, tu estás ocupada com muitas coisas, mas uma só é importante. Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Como é que você ouviu essa orientação de Jesus? Como é que você acha que Marta ouviu essa orientação de Jesus? Ela estava, como é que fala? Ela estava indo num sentido e ele veio completamente em outro. Uma decepção para ela. Ela, como é que a gente diria antigamente, colocou a viola no saco e foi trabalhar de novo, né? Fazer o quê? Na frente de todo mundo, ela colocou a questão na frente de todo mundo, teve a resposta na frente de todo mundo. Estás fazendo muitas coisas, mas uma só é realmente prioritária. A crise, a dificuldade, ela nos traz essa riqueza de nos questionarmos se será que nós estamos realmente dando importância para aquilo que é importante. É ou não é? Um velório não ajuda você a pensar se você tem andado no rumo certo da vida? Um desemprego, uma crise conjugal, uma separação, uma traição de qualquer tipo. Isso não chacoalha a gente? Não faz a gente perguntar: será que eu estou indo para o rumo certo? Nossa, se você não pensar nem no velório, vai pensar no quê? No próprio velório, né? Tem os relatos espirituais que falam que você, quando está no início da morte, você passa um filme sobre toda a tua vida e faz uma avaliação geral do que foi aquela vida. Mas será que a gente precisa esperar até o fim da vida para fazer uma avaliação? O que vocês acham? A vida oferece muitas crises, muitas oportunidades para ver se a gente para e faz aquilo. O quê? Recalculando a rota. Não é? Pegou o caminho errado. O que o GPS fala pra gente? Para não fazer propaganda em nenhum programa, a gente fala que é o GPS. O GPS fala pra gente recalcular a rota, refazer. Ok? Não é nada abominável você ter errado uma rua, você ter errado um trajeto na vida. Mas depois recalcula a rota e já acerta. Marta, o que ela fez? Voltou a trabalhar. E as histórias são muito lindas nesse sentido. São muito bonitas porque elas nos ensinam alguma coisa em comum. Tem uma outra história da Bíblia, essa do Antigo Testamento, que fala do encontro de dois enormes exércitos. Imagina um exército na frente do outro, pronto para se estraçalhar e para matar milhares e milhares de vidas. Os generais tiveram um momento de lucidez e falaram assim: em vez de nos matarmos, nos destruirmos, nos acabarmos aqui, vamos fazer uma coisa? Eles tinham um trato que às vezes eles usavam no meio das guerras. Pega o teu melhor guerreiro, eu pego o meu melhor guerreiro,
eles se enfrentam e quem ganhar leva. Quem ganhar leva tudo. Os filisteus, que eram inimigos dos judeus, ficaram muito satisfeitos quando passou essa proposta, porque eles eram muito conhecidos por um grande guerreiro, mas grande em todos os sentidos. Ele era não só vencia todas as disputas, como ele era grande. Só o escudo dele era da altura de um homem bem alto. Uma espada enorme, uma lança gigantesca. Gigantesca? Como é que era o nome dele? Golias. Quando Golias, imagino eu, isso não está na Bíblia, mas quando eu imagino eu que Golias deu um passo à frente, eu imagino o que passou no coração dos guerreiros da Judéia. Olharam aquele gigante famoso e falaram o quê? Isso que você está imaginando que é impublicável. Complicou, vamos falar assim, complicou. Os generais da Judéia começaram a olhar para os seus guerreiros e cada um teve um problema, sabe? Não, tá final da Copa do Mundo, vai ter um jogo do meu time ali atrás, último capítulo da novela, cada um teve um problema e começaram a sair. E no que todos eles deram um passo para trás, um adolescente deu um passo para frente, molequinho de tudo, sem escudo, sem espada, sem lança, sem armadura, ele deu um passo para frente. Quando ele deu um passo para frente, todo mundo caiu na gargalhada. Não só os filisteus, como os próprios judeus. Ridículo. Era um moleque. Todo mundo riu, os generais também riram e tiraram sarro daquilo e continuaram procurando. Quando eles cansaram de procurar, porque ninguém queria lutar contra Golias, só teve jeito para ele fazer o quê? Mandar um moleque, que era Davi. Davi, ele era muito conhecido por uma coisa, ele tinha uma habilidade muito grande, ele era um pastor, e ele tinha uma habilidade muito grande, aliás, muito comum naquele tempo, mas ele era especialmente bom, que era a funda. Funda é o que seria semelhante hoje a um estilingue, mas não é parecido, é uma técnica muito diferente. Era um pedaço de tecido comprido, que você segurava as duas pontas na mão e colocava no meio uma pedra. E você girava aquela pedra naquele tecido e soltava uma das pontas. Quando girava bastante e soltava uma das pontas, a pedra saía feito um projétil. E para quem tinha muita habilidade, aquilo era fantástico. Qualquer guerreiro que chegasse perto de Golias seria trucidado. Quando os dois se puseram frente a frente e começou o combate, foi rápido. Pum! E caiu. Acabou. O que essas histórias têm em comum? O que essas histórias nos ensinam? Muita coisa, ninguém pode pretender esgotar essas grandes histórias, nem o Pequeno Príncipe, nem a Bíblia, nem o Evangelho. Mas a gente faz alguma coisa aqui, porque é o nosso papel. Primeiro, que de onde se menos espera é que está a força. Nós imaginamos a força, a perseverança, a capacidade de vencer as crises de um jeito e a vida escolhe outras. A gente imagina que força é o herói, é aquele forte, determinado, impositivo, esse é o que manda. Vocês já analisaram a maneira masculina e a feminina de enfrentar os problemas? Vocês já analisaram isso? Como é? É um pouco parecido com o estudo de resiliência por parte da física e da psicologia. Então, resiliência é uma palavra que surgiu no estudo de materiais na física, que fala da resistência dos materiais.
E se nós escolhermos aqui um copo de plástico e um copo de vidro, se fosse um copo, vai, entra na imaginação de vocês. Se tivesse um copo de plástico e um copo de vidro, o que vocês achariam mais importante, mais forte? O de vidro, claro. E se eu solto os dois aqui agora, o que acontece? Hã? Só vou soltar um por motivos óbvios. Tá igualzinho. Se eu solto esse, qual é a proporção de homens e mulheres no sistema carcerário brasileiro? Alguém tem ideia? Tem mais homem ou tem mulher? Mais mulher? Mais homem. Qual a proporção? Alguém chuta? 70, 80, 20? 60, 30? 70, 30? O contador não ia falar 60, 30. Quem acha outra proporção? É uma surpresa. Para quem não lida, só quem lida que sabe. 90-10. 90-10. Quase todos os problemas humanos são, imensa maioria, gerados por homens. Briga de torcida. O que você acha, briga de torcida? Briga de trânsito. Alunos problema na escola. Ou a pior tragédia, eu sou assistente social, lido com isso, para mim é pior. Agressores domésticos. Que sexo são? Quando aparece um processo lá no fórum, eu trabalho no fórum, onde o agressor é uma mulher, a gente fica assim, ó. Nossa, não é possível. Uma avó, uma mãe abusando de filhos. A gente fica estarrecido. Dá o efeito... Como é que é? Como é que é o nome daquele garoto que foi morto pelo padrasto lá? A mãe era Monique, né? Henri Borel. Ninguém ficou revoltado com o assassino. Todo mundo ficou revoltado com a mãe. É impressionante isso, né? Bom, deixa pra lá. A maneira feminina e a maneira masculina, em que pese os indivíduos serem muito diferentes entre si, ter mulheres de todos os tipos e homens de todos os tipos, na média, a mulher é mais flexível que o homem. Lembra do plástico e do vidro? Ser flexível é uma coisa de fraco? Parece. Todo mundo fala, cara é durão. A palavra típica do homem é durão. E o durão é aquele que quebra bastante. Isso não é uma opinião minha. Duro é um atributo do material que quebra bastante. Homem tem quebrado bastante? Muito. Como adquirir resiliência? Adquirindo flexibilidade. Como é que faz para adquirir flexibilidade? Uma das minhas tentativas de adquirir flexibilidade é fazer yoga. Se você já fez alguma lição de yoga, e tinha homens e mulheres, porque a maioria só tem mulheres, você vai ver que a mulherada dá de, 20-0, mais ou menos, nos homens. Mulheres são fisicamente mais flexíveis, mas são também mais flexíveis em diversos outros aspectos. Por exemplo, um dos sinais de flexibilidade é pedir ajuda, reconhecer que tem um problema e pedir ajuda. Os consultórios médicos, os consultórios psicológicos, psiquiátricos, tem mais o quê? Nos ambientes religiosos, tem mais o quê? Por quê? Isso é força? Pedir ajuda é força? O que vocês acham? Claro que sim. Ter um problema e não pedir ajuda é que é o problema. Isso sim leva a gente para baixo. Não, eu paro a hora que eu quiser. O cara alcoólatra para a hora que quiser. Não para. Não reconhece o problema, não tem solução. Quem acha que não tem problema não tem solução.
Se o sentido da vida é, e esse vai cair na prova, Jesus falou, o sentido da vida é... O sentido da vida é... Gente, é a divisão, é o fator que vai dividir o joio do trigo, os bodes das ovelhas. Estamos no momento de transição. Quem se aproximar, quem tiver boa vontade para o sentido da vida, vai se regenerar junto com o mundo de regeneração. Quem não tiver aberto para o sentido da vida, vai voltar e ter que sofrer tudo novamente em outros mundos. Só isso, tá bom? Então, o sentido da vida é... Pelo menos da boca para fora a gente tem que saber. Há milênios os filósofos discutem qual o sentido da vida, qual o sentido da vida. Há milênios os suicidas, não sabendo, se matam, desistem. Se você sabe o que é um videogame, bom, se você tem algum entendimento de filosofia, você fala, isso é frescura, quem sou eu, sentido da vida, essas perguntinhas de quem não tem nada para fazer. Se você entrar na frente de um videogame que você nunca jogou, não tem a menor noção, a tua primeira pergunta vai ser o quê? Você vai fazer as perguntas todas da filosofia. Você vai mexer um comando e vai perguntar o quê? Nesse monte de personagens, você vai perguntar, quem sou eu? Fundamental. E a outra é saber o quê? Qual o objetivo, qual a meta, qual o sentido da vida. Está ali, tudo colocado. Depois você pergunta quantas vidas eu tenho. Todas as perguntas fundamentais da vida estão ali. É que as pessoas não pensam e só pensam em matar velhinha. Vocês sabem, né? Que quem matar mais velhinha é mais legal, não é? Tem jogos assim. Então, nós somos defrontados com essa questão, com esse fator. Já deu tempo de pensar. Eu sei que vocês desligaram o celular, não dá para consultar na internet, né? A resposta para qual sentido da vida foi colocada, minha gente. Foi apresentada para a gente por Jesus. Todos os filósofos, todos os suicidas, todos os gamers, todas as pessoas perdidas, que algumas delas, a maioria delas que fala adoro Jesus, que não souber, meu amigo, mas eu queria a cola, já veio a cola. Já veio a cola, que você não pegou. O sentido da vida é... Qual o maior mandamento? Perguntaram para Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Mas há um segundo mandamento que é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Numa palavra, o sentido da vida é amor. Nós viemos todos aqui para aprender a amar. Entre homens e mulheres, quem está mais propício, quem está mais disponível para amar é... Então nós temos que aprender. Tem mensagens espirituais que falam que não é à toa o feminicídio, a misoginia. Porque vocês têm dúvida que quem governa a Terra hoje não é a luz? Vocês têm dúvida? O que é mostrado mais na mídia? Coisas boas ou coisas ruins? Os filmes que as pessoas mais gostam são os filmes, nos filmes, ou aqueles que têm os piores vilões. Não sei se já perceberam, Hollywood já descobriu isso. Quanto maior o vilão, mais popular é. A gente até gosta do mocinho, mas legal mesmo é o vilão. Novela. Como é que é novela? Novela é assim, vou contar para vocês. Começa a novela, mocinho só se dana. Eu não posso falar o palavrão. Ele só se dá mal. Quando chega no último capítulo, ele se dá bem.
Mas na história toda ele só se dá mal. É assim ou não é? Saldo, vale a pena ser mocinho? Não. E se você for na história do maior mocinho, até no final ele se deu mal. Jesus se deu bem no final? Se deu, mas é que a gente não lembra. A gente acha que o final da história de Jesus foi a crucificação, mas não. O final da história de Jesus na terra foi a ressurreição. Nós precisamos entender que não é à toa, que são sempre a criança Pequeno Príncipe, a adolescente Maria, o meninote Davi, que venceram de verdade. Não é à toa. Jesus falou: apenas aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Vocês estão entendendo? Criança é o modelo, criança é o portal que nós temos que seguir para aprender. Quem quer ser criança aqui novamente? Carl Gustav Jung, das referências da psicologia, ele fala que todos nós trazemos uma criança ferida. Aí você está no fórum, você vai descobrir que muita gente foi abusada, negligenciada, maltratada, e você vai falar: ah, graças a Deus isso não aconteceu comigo. Em primeiro lugar, acontece com muito mais pessoas, é que as pessoas às vezes vão se dar conta só depois de velho que aquilo que aconteceu era terrível, porque ela estava entendendo que aquilo era normal. Em primeiro lugar, isso. Mas segundo, meus amigos, minhas amigas, todo mundo tem queixa do pai e da mãe. Sabe por quê? Porque não existe pai e mãe perfeitos. Só no dia dos pais e no dia das mães. Aí você faz aquelas homenagens, grava videozinho, põe mensagem, e os seus pais foram perfeitos. Mas de verdade, não existe pai e mãe perfeito. Você só vai perdoar plenamente seu pai e sua mãe quando você for pai ou mãe. E ali você vai ver que você vai errar. Você vai errar. E como é certeza que você vai errar, quando você assimilar essa certeza, você começa a desculpar o velho e a véia, porque você que achava que não, nada, você vai errar também. Você ia se decepcionar se falasse com a psicóloga do seu filho ou da sua filha. Mas tudo bem, é assim mesmo. Todo mundo tem uma escuridão, todo mundo tem uma dificuldade na sua criança. E essa criança precisa ser acolhida, precisa ser através nas suas sombras e nos seus potenciais. Acolhendo as dores da tua criança e estimulando os potenciais da tua criança que você vai poder crescer. Por que a criança é a fase da vida em que você mais aprende? Por quê? Porque tem algum segredo em ser criança, a curiosidade, a abertura para o mundo, a flexibilidade. Porque se a mulher é símbolo de flexibilidade, a criança é mais ainda. Criança é que é sinônimo de flexibilidade. Se nós somos 75% de água, a criança recém-nascida é 85, 90. Ela é ultra flexível. Uma criança recém-nascida quebrar é praticamente impossível. E isso é sábio, porque para você passar onde ela tem que passar, não é muito fácil. Precisa ser bem flexível. É isso. Nós também estamos num aperto danado, estamos ou não estamos? Nós precisamos ser flexíveis para passar essa situação toda. É ou não é? Então, vamos lá, para a gente ser criança, eu vou voltar para a minha época de ser criança, me desculpe os mais jovens, tá? Teve um tempo que a molecada brincava na rua. Faz tempo, vai fazer o quê? É sinal de velhice. E ainda por cima, no meu tempo, quando a gente jogava bola na rua, a gente escolhia, né? Quem você é? Aí aparecia um querendo ser Rivelino, outro queria ser Pelé, hoje é Neymar. Que desgraça. Fazer o quê, né? Cada um com o seu tempo. Nós estamos brincando na rua. Aliás, nós precisamos voltar a brincar na rua. A gente precisa voltar a ser criança, precisa voltar a brincar. Quem você vai ser na rua?
Quem você vai ser brincando? Tem um poste na tua frente com uma placa, com setas, para você optar. Você vai ser o rei ou o pequeno príncipe? Você vai ser Marta ou Maria? Você vai ser Davi ou Golias? Vocês estão entendendo que essa placa, a tua decisão vai determinar se você vai nascer flexível ou não vai conseguir sair? É isso que vai determinar se você vai se aproximar do amor, que é a meta transcendental, existencial de toda criatura, ou não. É só isso que está em jogo. A placa está ali na tua frente. Quem você vai ser? O que vocês acham? Não precisa responder agora, é melhor responder na prática. Faziam acusações a Jesus. Uma acusação parecida lá com o pequeno príncipe. Sabe qual era a grande acusação que fez Jesus ser condenado? Ele quer ser rei. Quando chegou em Pilatos, Pilatos foi questionar: tu és rei? Ele falou assim: o meu reino não é desse mundo. Marta e Maria discutiam prioridades. Muitas coisas são importantes, apenas uma é realmente necessária. O pequeno príncipe e o rei discutiam prioridades: salvar o mundo ou exaltar a mim mesmo. Davi e Golias discutiam prioridades de vida, homens e mulheres também. Qual tem sido a prioridade da tua vida? Quem você quer ser quando crescer? Você entende? É a pergunta que se faz para a criança em toda parte. Essa é a pergunta que você precisa responder. Ninguém sabe a resposta, nem o teu anjo da guarda, que está colocado do teu lado, é o embaixador de Deus na tua vida, para te ajudar a ser, a tomar a decisão certa. Ele está torcendo por você, não é só ele, tá, gente? Do alto, uma família espiritual torce e trabalha por você. Uma avó, uma tia, um irmão, um pai, todos os falecidos que te amam nessa vida e em outras, estão fazendo o que lá em cima, nesse momento crítico teu? O que você acha? Estão em Cancún? O que você acha que os teus amores falecidos estão fazendo agora? Só para você tirar uma dúvida, foram eles que te trouxeram aqui hoje. Eles estão querendo que você acorde, que você se flexibilize, que você se abra para o que é realmente importante. Muitas coisas são importantes, mas uma só é prioritária. Eles estão dizendo com Jesus para você e para mim, é claro, porque tudo que eu falo para vocês, antes de tudo, é para mim. Não pense que para mim está resolvido, muito pelo contrário. Você acha que foi à toa que esse assunto veio para mim? Uma coisa só é prioritária. Você tem se ocupado com muitas coisas. Dar importância para aquilo que realmente tem importância é uma decisão que você pode tomar. Você pode escolher, toda licença poética, que me desculpe, porque ele não é tão ruim assim que justifique isso, mas você pode escolher de ser Neymar ou Pelé, Marta ou Maria, o rei ou o pequeno príncipe, Davi ou Golias, o amor ou o egoísmo, que está separando, rachando o grupo de WhatsApp, famílias, amigos, quebrando todo mundo. Boa decisão para vocês. Obrigado.